manhã no programa Variedades Tupã. Você que está na live já está visualizando. A psicóloga e coordenadora do CREAS, a Carla Chelotti Solim, também assistente social do CREAS, a Franciele Martins Machado, para trazer as informações, comentar sobre a campanha Faça Bonito, sobre a campanha nacional de combate a abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, também sobre o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e muito mais sobre como eles agem para combater, para trazer informações em todos esses temas muito importantes na nossa sociedade. A gente conversa iniciando com a psicóloga e coordenadora do CREAS, a Carla Chelotti, dando um bom dia aos nossos ouvintes das plataformas digitais, também do rádio. Bom dia, Carla. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estarmos falando sobre um tema de extrema importância. Muito. Dia 18 de maio, então, caiu no sábado e a gente solicitou esse espaço que prontamente foi nos ofertado. O dia 18 de maio, ele é um dia muito importante. Acho que é importante retomar ou informar a população de que foi, há 50 anos atrás, foi o caso de uma menina de 8 anos, Araceli era o nome dela, e ela tinha 8 anos de idade, onde ela foi capturada, drogada, estuprada e morta na época, e foi no dia 18 de maio de 1973. Então, sábado fez 50 anos desse caso, e que de lá para cá, muitas situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes continuam ocorrendo, e o nosso setor, que é o setor do CREAS, que atende todos os casos de violência do município, a gente, nesse mês, também vem com uma programação, que a Fran depois vai colocar, para que as pessoas olhem para esse tema. Infelizmente, na situação que o Estado está passando, a gente teve informações de muitas situações de abuso, então a gente quer falar para a população que isso é um tema de importância para todos, isso é um problema para todos, e a gente precisa estar atento a algumas coisas para que a gente possa proteger essas crianças e adolescentes. Nós, enquanto rede, a equipe de toda a rede de atendimento, tem se capacitado. O ano passado, a gente fez uma capacitação com o pessoal da Coordenadoria de Santa Maria, onde a gente vem se capacitando de como fazer, de como atuar quando chega uma informação que uma criança possa estar passando por uma situação de violência ou, né, de um abuso sexual. O ano passado, a nossa equipe do CREAS esteve em todas as escolas municipais, estadual e na particular, conversando com os alunos de terceiro e quarto ano, levando um material bem lúdico, onde a gente falou para eles, a gente precisa falar para as nossas crianças sobre as partes íntimas, o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado. E esse ano, então, a gente vem com uma programação um pouco diferente, mas sempre colocando também à disposição a nossa equipe para a gente estar conversando com os professores, com os orientadores pedagógicos, com a nossa rede de atendimento, buscar informação para cada vez a gente estar mais alinhado e poder proceder da forma adequada e buscar a prevenção. E quando acontecer a situação, saber quais são os órgãos que a gente tem que acionar para que essas pessoas sejam punidas e a gente possa proteger as nossas crianças e diminuir esses casos de violência, principalmente abuso sexual contra crianças e adolescentes. É interessante essa parte que tu fala de ir nas escolas, né? Porque às vezes a criança, ela acha que é normal, né? Em casa, o próprio da família ali, às vezes está abusando e ela
está entendendo nada, né? Exatamente. E por isso que a gente foi nas escolas falar sobre o tema, mas a gente acha importante a família também conversar sobre isso. A Fran vai estar falando um pouquinho mais, mas a gente precisa falar sobre isso. Não adianta dizer que falar sobre isso vai estimular sobre outras coisas, sobre a sexualidade. É feio falar sobre isso. Não, a gente tem que conversar no linguajar da idade da criança ou do adolescente, para que eles entendam o que é o toque bom, né, que não é abusivo, e o que é um toque abusivo. Então, a gente vem para falar um pouquinho do quanto é importante as pessoas olharem para esse tema. Aconteceu um fato importante há 50 anos atrás e nos dias de hoje continua acontecendo e os casos continuam ocorrendo e a gente precisa olhar para isso e, enquanto sociedade, não achar que isso não é um problema meu porque não acontece dentro da minha casa. Não, a gente precisa, quando na suspeita, a gente precisa mandar para os órgãos responsáveis para que cada um faça a sua atribuição. Muito bem, nós estamos falando com a Carla Chelotti Seulin, psicóloga e coordenadora do CREAS, que trouxe um pouco, né, de como é feita a abordagem, as informações nas escolas, como eles passaram, a Carla passou aqui, mas no decorrer da entrevista a gente vai conversar mais com a Carla sobre a situação em si em Tupã, no Brasil como um todo, assim, no mundo em si, né? Como está acontecendo isso. A gente pede um tempo para as meninas aqui. Vamos um intervalinho e já voltamos com esse tema, começando com a Carla Chelotti, a Franciele Martins, sobre vários temas aqui da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, também sobre o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate do Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a Carla Chelotti trouxe aí vários temas aí, iniciando a conversa, ela que é psicóloga e coordenadora do CREAS. Vamos conversando agora com a Franciele Martins Machado, assistente social do CREAS, que pode nos passar mais informações do que vai ser feito nesse ano para trazer à tona as informações sobre todos esses temas que a gente citou aqui, a gente está conversando com a nossa comunidade. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os ouvintes. Então, enquanto a Carla falou sobre o nosso trabalho do ano passado, feito nas escolas como prevenção, onde falamos diretamente com as crianças e usamos de um linguajar onde eles puderam, então, compreender essa questão do abuso, essa questão onde pode tocar, onde não pode tocar, e principalmente que a criança precisa ter um adulto de confiança. Uhum. Então, a gente estimulou que a criança pudesse pensar e lembrar no seu adulto de confiança. Às vezes é a avó, às vezes é uma madrinha, às vezes é a mãe, o pai, mas todos nós temos que estimular que a criança tenha o seu adulto de confiança. Por que isso? Porque quando algo acontece, é esse adulto de confiança que o próprio profissional que vai fazer a escuta, seja na escola ou seja num outro serviço, que vai chamar. Vai perguntar para essa criança em quem tu confia, quem tu gostaria que estivesse aqui contigo para te dar esse suporte, para te ajudar. Porque o que a gente percebe? Esse medo da escuta. Todos os adultos e em diversas áreas que a gente atua, eles têm medo de escutar a situação de um abuso vindo de uma criança. E realmente não é uma situação fácil. Porém, o que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos preparando os profissionais de todas as áreas, saúde, da assistência, que nós fizemos parte enquanto serviço de referência especializado, mas temos os outros órgãos também, que escute e saiba o que fazer. Porque escutar a criança, a gente deve lembrar que cada vez que a criança conta o abuso que sofreu, isso para ela revive.
e aquilo é um outro trauma. Então é importante, e a gente vem frisando muito com os profissionais, que a criança conta só uma vez. E aquele adulto que escutou, aquele adulto vai fazer o registro policial, vai chamar o conselho tutelar, e aquele adulto vai fazer os procedimentos que precisa para proteger a criança. Que a gente tem que lembrar que antes da gente condenar o abusador, a gente tem que proteger essa criança. É essa criança que está em sofrimento, é essa criança que sofreu uma violência. E eu estava vendo aqui uma pesquisa que foi lançada do ano passado, dados do ano passado, que a cada 3 horas aqui no Rio Grande do Sul uma criança pode estar sofrendo abuso sexual. E é um número muito alto. Então, para isso, a gente preparou uma programação muito focada nessa capacitação dos profissionais, que a gente possa, então, todo mundo falar a mesma linguagem aqui no município, para a gente realmente proteger as nossas crianças. No dia 15 de maio, a gente distribuiu um material informativo sobre a campanha Faça Bonito, que é o mês laranja, que daí todo o país se engaja nesse Faça Bonito. Claro que a gente sabe que nesse mês, em função das chuvas, a gente não conseguiu fazer toda a programação, mas a gente deu um pouco de visibilidade para o mês laranja, porque a informação tem que chegar. E como a gente até estava falando antes, isso ocorre sempre, né? O abusador, ele não tem uma marca, então, independente das chuvas ou não, o abuso vai ocorrer e, infelizmente, a gente não pode esquecer de fazer essa informação. Então, a gente fez, dia 15 de maio, uma reunião com os profissionais da rede, a gente debateu junto com eles, onde a gente tem reuniões mensais, e conversou e distribuiu um material que a gente tem para trabalhar principalmente com as crianças, onde a gente se encontra com profissionais da saúde, entidades, profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, e fez esse trabalho. E antes disso, dia 30 de abril, a gente teve um encontro que foi um bate-papo, que a gente pôde conversar e tirar dúvidas com as entrevistadoras do PIN, porque o PIN é um programa que iniciou aqui no nosso município, programa da Primeira Infância Melhor, que vai nas casas, e eles têm que estar capacitados também para saber o que fazer, saber onde que são os serviços, e a gente teve um bate-papo muito legal com os entrevistadores lá na nossa sala de reuniões no CRES, divulgando, então, algumas coisas que é importante os profissionais que atendem terem essa noção. Também, hoje é um dia importante que a gente dá mais visibilidade para o dia 18 de maio, como disse a Carla, que é um dia que não deve ser esquecido, porque existe um propósito para isso e a gente tem que proteger as crianças. Dia 28 de maio, nós vamos estar conversando com as agentes de saúde, lá na sala de reuniões do CRES, também para fazer isso, dar visibilidade de como escutar, o que fazer, onde eu tenho que ir, e capacitar esses profissionais. Dia 3 de junho, nós vamos fazer uma outra reunião, que dá também com profissionais da rede, mais direcionados, então, para as orientadoras educacionais de todas as escolas. E dia 13 de junho, que já era para ter ocorrido agora em maio, mas aí, em virtude das chuvas, a gente teve que adiar, né, transferir a data. Nós vamos fazer um teatro que é para Família Susto, o nome do teatro, que é direcionado para os alunos de 1º a 5º ano das escolas. Então, a gente vai ter o teatro de manhã e de tarde, para pegar todos os públicos, e vamos abordar, então, esse tema de uma forma que as crianças possam, então, compreender e também saber se proteger. Muito bem. Carla ou Franciele, todas essas informações que vinham num crescente, né, acontecendo isso, freou ou estabilizou, surtiu algum efeito?
Na verdade, Antônio, a gente, o ano retrasado, focou numa capacitação junto com as monitoras e professoras das EMEIs, onde a gente fez um trabalho de também falar um pouquinho sobre o tema, como identificar, quais são os setores da rede que elas poderiam buscar. O ano passado, então, voltando para as crianças, esse ano focando um pouco mais com a rede propriamente dito, mas vale ressaltar que o nosso trabalho não é somente no mês de maio. Uhum. É durante o ano todo a gente trabalhando sobre a questão da violência. Olhando os dados nos últimos anos, a gente percebe que diminuiu um pouco os casos que chegaram para o atendimento e o acompanhamento. Porém, vejo que isso não é uma situação que nos deixa tranquilos. E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, olhando para isso, porque às vezes, muitos casos, a gente acredita que talvez esses trabalhos preventivos possam estar, sim, ajudando muito. Mas isso não significa que a gente não tem que dar atenção. Porque se tratando do abuso sexual, é difícil a gente chegar e pegar situações no flagrante. Então, muitas situações, a gente trabalha com a hipótese, com a suspeita. Então, é nesse sentido que a gente também quer reforçar para as famílias, para nós como agentes de proteção dessas crianças. Nós nunca vamos ter a certeza, nós vamos trabalhar na suspeita. Mas a gente tem que fazer todo o protocolo. Agora aqui no celular eu recebi que o prefeito vai assinar. Nós estamos montando um comitê de escuta protegida no município. Isso é uma orientação que está vindo do Estado, né? Todos os municípios vão precisar criar esse comitê, que é um grupo de pessoas que vão olhar para isso, que vão trabalhar sobre a escuta protegida, capacitar os profissionais, porque isso constantemente a gente está em treinamento, a legislação a todo momento tá sempre mudando, e esse comitê ele vai criar protocolos de atendimento, o fluxo do atendimento da rede, para que a gente esteja cada vez mais fortalecida e não chegar numa situação, e eu ouvi o relato espontâneo de uma criança e dizer assim, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu? Nós não estamos para fazer essas perguntas. Nós estamos para, mediante um relato, buscar a tramitação da proteção e depois buscar os outros órgãos, que cada um faz o seu trabalho, que é de investigação, que só quem faz isso é a delegacia, de julgar, que é o judiciário. Então, cada um de nós temos um trabalho importante. Então, eu vejo que os dados podem até ter chegado menos casos no setor do CRES, mas isso não quer dizer que a gente tem que estacionar e não continuar trabalhando. Se eu percebo, ou a comunidade lá está nos escutando aí, percebe algo diferente em tal residência, alguma coisa, como é que eu faço a denúncia? A informação, ela precisa chegar inicialmente no Conselho Tutelar, que é o órgão que vai fazer a primeira escuta aí, ou, né, a pessoa que ouviu o relato espontâneo da criança, e esse pode ser qualquer pessoa, ouvir esse relato, precisa acionar o Conselho Tutelar, que as gurias, então, vão fazer a tramitação até para ver se essa criança está protegida, se esse suposto abusador, ele convive com a criança, né? Porque a maioria dos casos são pessoas muito próximas. Se precisa aplicar uma medida protetiva, e somente o Conselho Tutelar é que tem essa atribuição. E aí buscar os outros órgãos, que é o registro, então, o boletim de ocorrência na delegacia. O nosso setor, enquanto CRES, é fazer a acolhida, é receber a família e essa criança que foi vítima e fortalecer,
ou buscar essa família a buscar estratégias de proteger essa criança. Nesse sentido que é o nosso trabalho lá no setor do CRES. Então, cada um faz o seu trabalho e por isso da importância de ficar claro o que é a atribuição de cada órgão. E por isso que a gente está fazendo essas capacitações, a gente está se reunindo, está montando esse comitê para que isso fique muito claro e bem as atribuições de cada setor. Por mais que seja uma situação muito delicada, mas a gente vai estar fortalecido e saber como agir. Muito bem. Franciele, mais alguma informação para nós? Só reforçando aquilo que a Carla já tinha abordado, que o nosso papel enquanto pais, enquanto responsáveis pelas crianças, é também falar sobre o assunto. Cada um vai conseguir achar uma forma mais adequada de chegar na sua criança, no seu adolescente, mas é importante a gente falar sim, falar o que pode, o que não pode, e se algo acontecer que a criança deva falar, que não é isso, porque o abuso ele vem muito junto com uma ameaça. Então, a criança que sofre esse abuso, geralmente ela sofre a ameaça para não contar. Então, nós temos que fazer o caminho inverso em casa. Não é só papel da escola fazer isso. É papel, sim, nosso lá na nossa casa, de orientar a nossa criança. E essa criança se sentir segura que se algo realmente aconteceu ou que possa acontecer, ela saber o que fazer. Não o pai, a mãe, a minha avó falou sobre isso, a minha tia falou sobre isso, porque a criança ela vai ficar com medo. Se é uma criança pequena, se é uma criança maior, não importa. A gente tem que conversar sobre isso com as nossas crianças. E dizer assim que tanto aqui no nosso município quanto no Rio Grande do Sul, existem muitos casos de abuso e existe sim casos de exploração. Porque o dia 18 de maio também marca tanto a questão do abuso quanto da exploração sexual. E qual que é a diferença? A diferença é que a exploração sexual tem um adulto tendo um ganho com esse abuso da criança. Às vezes, vendendo, prostituindo a criança. E existem várias formas de fazer isso, infelizmente. Então, existe sim, a gente sabe que é um assunto delicado, que muitas pessoas até fogem de falar sobre isso, mas nós precisamos falar. E precisamos falar principalmente com as crianças. Não vou me meter, porque é fulano, porque é ciclano, né? Carla, mais alguma informação para nós? Não, eu acho que agradecendo a oportunidade de estarmos falando de um assunto relevante e que a comunidade olhar para essa situação, olhar para esse dia onde muitas situações e muitos casos de abuso acontecem aqui, muito próximos de nós, e que nós temos sim que fazer a nossa parte. A gente sempre tem aquele ditado assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Uhum. Mas em situações como essa, que envolve violência contra qualquer pessoa, a gente tem que meter a colher, sim. É o caminho que a gente tem para cada vez mais a gente ter o conhecimento. Assim a gente vai conseguir se proteger e proteger as crianças que muitas vezes não entendem muito claro o que está acontecendo. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Mamãe elogiou o trabalho do CREAS, pois a investigação da equipe ajuda muito. Descobre casos de exploração, mas também casos de depressão. Elucida bem os fatos. Tem uma mãe que está agradecendo vocês. Obrigada. Muito bem. Bom, é excelente o trabalho do CREAS mesmo. Carla, Franciele, obrigado pela participação aqui no programa Variedades Tupã. O tema é muito expansivo, né? Nós passaríamos amanhã, aqui à tarde, e ainda teria mais dúvida ainda para a gente estar. Mas o ponto alto aí a gente trouxe aí para a nossa comunidade, que tem que ficar bem mais atenta, né? Como a Carla falou, pode estar acontecendo ao nosso lado, a gente não está percebendo. Mas sucesso, um bom trabalho para vocês lá. Obrigada. Falamos com a
Carla Chelotti Seolim, psicóloga e coordenadora do CREAS, Franciele Martins Machado, assistente social do CREAS, que trouxe vários temas aqui, detalhando para a nossa comunidade no programa Variedades Tupã.